Bom, então, até pouco atrás, o nosso editorial diz aqui, a mídia brasileira negava até mesmo a existência do Foro de São Paulo, que considerava apenas uma mera conspiração da direita. Agora, não é o velho Olavo de Carvalho, nosso professor, falando, é Hugo El Pollo Carvajal, ex-chefe do Serviço Secreto da Venezuela, que denuncia vários líderes esquerdistas do continente, entre eles Lula, por terem recebido dinheiro sujo por meio da Venezuela. Ao mesmo tempo, Alex Saab, operador de esquemas da ditadura venezuelana, é extraditado para os Estados Unidos e deve fazer novas e explosivas revelações sobre os integrantes do foro. No Equador, o Laço, como a gente já viu, decretou estado de exceção para conter a violência provocada pelo narcotráfico no país. E, em outras palavras, ou a América Latina acaba com o Foro de São Paulo, ou o Foro de São Paulo acaba com a América Latina. E é para isso que a gente chamou o Lucas Ribeiro, que é um especialista na América Latina e colunista do Brasil Sem Medo, está aí diretamente de Salvador da Terrinha para falar conosco. Meu cara, você pode dar uma prévia para o pessoal, como é que foi essa denúncia do El Pollo, como é que aconteceu isso aí? Conta para nós, qual é o creme da coisa? Bom, antes de tudo, acho que é importante trazer para o pessoal, né, quem é, né, El Pollo Carvajal, né? Inclusive, que eu te falei, no meu material, quando eu publiquei um artigo lá na época que eu fiz o mestrado na Colômbia, né, eu já citava ele, já tinha falado disso, né? E ele, na verdade, foi um agente, né, o diretor da inteligência, da contra-inteligência venezuelana, né, de 2004 a 2011, né? Depois de 2013 a 2014 ele voltou novamente a ser, né? Então, é um cara que está por dentro de todas as tramas, né? Então, agora a questão é que hoje ele está falando isso, né, em juízo, né? Porque antes ele já tinha falado algumas coisas sobre isso, né, mas para a imprensa, né, alguma coisa do tipo. E agora ele está trazendo essas informações para a justiça espanhola, né? Ele ficou bastante tempo lá, né, já tinha algum tempo, né, sob custódia da justiça espanhola, e agora o Pollo começou a falar algumas coisas, né? Isso que você falou agora de Lula, né? Ele falou que teve, né, repasses, né, financeiros para Lula, mas ele falou também Néstor Kirchner, né, Evo Morales, né, Gustavo Petro, que foi candidato a presidente lá na Colômbia, né, e perdeu para Duque recentemente. Néstor Kirchner foi presidente da Argentina por muitos anos, né? Evo Morales foi presidente da Bolívia se não me engano, acho que jogou 15 anos, presidente. E outras figuritas más aí, né, do nosso continente. Mas ele desertou para a Espanha, é isso? Isso, aí ele está lá, está sob custódia, né, da justiça espanhola, né? Mas por que ele foi para lá, o Lucas? Como que ele foi preso lá? Não, porque ele estava foragido também, né? Porque ele tinha, como eu te falei, tinha sido chefe de inteligência por um tempo, mas internamente já não tinha mais espaço para ele, né? E ele temia pela própria vida dele, né? Porque um cara com o tipo de informação que ele tem, né? Se ele não está numa posição de poder, a chance dele morrer lá dentro da Venezuela era muito grande, né? Ele precisava sair de lá. Ele tinha muita informação, né? Ele sabia as rotas também, inclusive. Ele sabe, né? Tem informação de rota de narcotráfico, né? Ele tem informação de muita coisa, né? Informação financeiras importantes, né? Que aí já entra no outro ponto também, que é do Alex Saab, né? Que é o outro cara, porque esse Alex Saab já é um operador, né? Um operador de financeiro, né? Do chavismo. Ele era um empresário colombiano, né? Nasceu na cidade de Barranquilla, mas depois ele foi criando relações e vínculos, né, com o chavismo, né? Ele participou de um programa lá de tipo Minha Casa Minha Vida deles, né? De construção de casas populares, né? Depois, e ele que foi, na verdade, inicialmente foi empresário trazia pequenas exportações de pequenas coisas, né? De chaveiro, de camisa, de uniforme para farda para pessoal de trabalho, assim, né? Coisas simples assim. Depois ele foi evoluindo, né? Fazendo esses trabalhos aí e sempre com denúncias, né? Obviamente, de corrupção, né? Com questão Aí você tem, né, as denúncias com o Alex Saab, que é outra pessoa, né? O Pollo é da inteligência. O Alex Saab já é um operador, é um empresário, né? Que hoje, né, o regime chavista chama ele de diplomata, né? Mas, na verdade, eles deram esse cargo de diplomata depois para ter alguns benefícios, né? Os benefícios jurídicos, né? De direito internacional, né? Mas é que a gente sabe que, na verdade, é o operador financeiro, né, do chavismo, né? Ele era o Youssef deles. Exatamente, Mas então, por exemplo, tem aí ele foi extraditado, né? Ele já está em Miami,
sendo julgado, para não confundir as coisas, né? Um está sendo julgado na Espanha, outro nos Estados Unidos, né, em Miami. E o Saab já está em Miami. Né, então, mas a minha sendo... pergunta é como que o Pollo foi preso? Ele estava foragido na Espanha com identidade falsa, alguma coisa assim? Isso, ele tinha pedido extradição do próprio Estados Unidos, né? Também. Uhum. E aí ficou um tempo lá, ele ficou um tempo meio... Agora a questão é a seguinte, há suspeitas, né? Também algumas fontes que eu tenho, né, de lá da Espanha, né, algumas pessoas que eu tenho, fontes da América Latina também, a suspeita que também por um tempo houve uma certa conivência, né, do governo espanhol, né, para deixar ele lá, entendeu? Por quê? Porque recentemente, inclusive, ele denunciou muito fortemente, né, o Podemos, né, mas é importante lembrar que até agora ele não denunciou nada do PSOE, né, que é o partido que seria, né, o PT de lá, né? O Podemos seria tipo o PSOL, né, deles, né? Então, o PSOE hoje, né, que é de Sánchez, que é o atual primeiro-ministro, ele tem uma aliança com o Podemos, né? E aí está no governo, está numa situação de fragilidade, né? A popularidade é muito baixa, né? Crise econômica e está mal, tal. Mas observe que o Pollo não falou nada do PSOE, né? Ele tem falado bastante do Podemos. Então, acho que ele deve ter feito algum tipo de acordo, provavelmente com o governo espanhol, né, para não queimar o partido ou do presidente, né? Então, mas está se chamuscando bastante, né? O Podemos aí já teve denúncias aí de alguns milhões aí que foram enviados para ele, né? Que é o que eu falei, é o partido da base aliada, né? Mas aí ele, por enquanto, até agora, ele não falou nada do PSOE, né? E a pedido de extradição dele para os Estados Unidos, para ele ser julgado lá ou não? Também. Porque os Estados Unidos alega a relação dele com as Farc, né? Aí tem um arsenal aí de crimes, né? Mas, por exemplo, tem a questão de narcotráfico, né? E tem pedido também questão de tráfico de armas, né? Então, tem esse pedido de extradição, mas, a princípio, ele está sendo julgado pela justiça espanhola, né? Eu tava vendo que no OK Diário, que é o site que soltou, né, os primeiros documentos, acho que para onde vazaram. Primeiro que ele não está só falando, agora ele começou a entregar documentação mesmo, né, da lavagem de dinheiro do Podemos, né, e o trânsito, né, que o dinheiro fez, né. Isso. Agora ele tá levando fonte, né, já vi também o próprio esse site que citou, né, o OK Diário, falando que a própria justiça está recebendo, né, fontes confiáveis, né, o conteúdo probatório confiável, né? Nesse que você fala, do caso o que ele cita Lula, né, que ele cita alguns presidentes da América Latina, está falando de alguns relatórios de inteligência, né? Que ele teve acesso a alguns relatórios de inteligência. Do Podemos, ele já tem um conjunto probatório, eu acho que até mais robusto. Desculpa. Aqui ele cita que receberam dinheiro Nestor Kirchner, Evo Morales, o Lula, Fernando Lugo, do Paraguai, Ollanta Humala, do Peru, Pedro Zelaya, de Honduras, Gustavo Petro, da Colômbia, Movimentos Internacionais 5 Estrelas da Itália, o Cinque Stelle, e os partidos Podemos, e o Partido Podemos da Espanha. Pô, é uma lista, enorme. Pelos nomes que ele menciona aí, isso é do tempo do Chávez, né? É 2008. O plano do Lula, se não me engano, é de 2008. No tempo do Chávez, né? Talvez um período daí do Maduro também, né? Mas na era de ouro, né, do Foro de São Paulo, né? Mas qual que era o envolvimento exatamente dele com as Farc? Ou era só pelo fato dele fazer parte do governo venezuelano? Porque algumas denúncias, né, um site crime, alguns veículos também noticiaram, né, que ele tem relação com o chamado Cartel de los Soles, né? Eu até fiz um texto recentemente agora para o Brasil Sem Medo também, explicando um pouco disso, né, porque o que acontece? O Silvio estava até comentando, né, um pouco antes essa questão do envolvimento, ele falou da Bolívia, né, a questão do narcotráfico com o próprio governo, mas na Venezuela o caso é ainda mais grave, né, porque na verdade é o seguinte, você tem como se fosse várias disputas, então existem vários cartéis, né, disputando, né, alguns com a ajuda do governo, outros contra, né. Então, por exemplo, você pega a Farc hoje, né, na Colômbia, e já tem atuação também na Venezuela, naquela área de fronteira, né, ela tem, por exemplo, um grupo, né, que é ligado a Ivan Marques, né, que chama a Nova Marquetalha, que é um grupo já que o pessoal que fez os acordos de paz, né, que tem um vínculo maior com aqueles acordos de Havana, né, que foram feitos em Havana. Aí você tem uma dissidência, né, disso, você tem uma dissidência de dissidência, né? Então, você tem, só da Farc, por exemplo, você tem 3 grupos, né, disputando poder.
né? E aí disputam áreas assim, de cultivo, né? Rotas de tráfico de drogas. Né? Então, por exemplo, teve um momento lá que teve uma ação, né, do governo contra uma dessas, que é a 10ª frente, né? Que fica numa das regiões. Aí dizem, não, a gente está atacando aqui o narcotráfico. Mas assim, eles estavam, o governo da Venezuela foi lá com o próprio exército dele, né? Atacar essa 10ª frente, e eles perderam, né? Eles foram da perderam. E não, tipo assim, foi uma vexame ainda maior, porque perderam deles, né? Aí dizendo que estava fazendo, mas eles estavam fazendo porque para ajudar os aliados dele, outras frentes, né? Esse pessoal da Nova Estava eliminando a concorrência, né? Eliminando a concorrência, né? Então, tipo assim, como se fosse uma mistura, né? Você tem os aliados dele do narcotráfico, mas tem os inimigos também, né? Então, eu fiz uma correlação, né? Como se fosse aqui no Brasil, imagine se tem aqui na fronteira do Brasil, imagina a situação para a Colômbia, né? Se aqui no Paraguai ou na Argentina, né? Então, você tem, sei lá, uma parte do PCC com o presidente da Argentina, outra parte do Comando Vermelho com outro setor do presidente da Argentina disputando. E ainda vem de lá, sei lá, o comando aquele da Amazônia, né? Esqueci agora daquele da Amazônia, que tem também, né? Irmãos do Norte, uma coisa assim? Irmãos do Norte, né? Da Amazônia. Então, é uma mistura desse tipo, né? Então, Irmandade do Norte, do Norte, né? Enfim. Mas lá, então, você tem as disputas de 3 dissidências, das 3 grupos da FARC. Você tem a LN, né? Que é a frente guerrilha narcoterrorista. E, claro, você tem a ação do próprio exército, que também faz rotas de narcotráfico. Então, quer dizer, não é que o governo da Venezuela é uma facção criminosa. Na verdade, ele é um palco da disputa entre várias facções criminosas, né? Várias facções de narcotráfico. Eles defendem algumas e são contra outras, né? Uhum. Então, existem outras também contra eles, né? Então, uma situação de meio que de estado falido também, misturado, né? Porque eles não têm nem esse controle disso, né? Aí, agora, recentemente, teve essas movimentações de fronteira também, que é o que eu falei um pouco disso, né? Porque, por exemplo, a Colômbia mandou recentemente também um grupo, né? Acho que 10, 15 mil soldados ali para a próxima. Ele tentou mandar alguns, mas, por exemplo, o soldado hoje do exército venezuelano, o sargento, né, recebe $11 por mês. Né? Entendeu? Às vezes, aí teve um cara que saiu do exército, que ele recebia $11, tipo assim, aí ele foi lá, teve que devolver a farda ainda, que ele mesmo tinha pagado. Né? Então, é uma penúria, é uma mistura, assim, um negócio, uma coisa, hoje já está num nível, assim, claro, narco-estado, obviamente tem relação com alguns grupos, né? Mas é uma mistura de narco-estado já com um regime, tipo, um somaliano, assim, né? De crise, de falência total de Estado, né? Caramba. Mas é mais ou menos o que aconteceu quer dizer, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu no Talibã, porque o Talibã também é um narco-estado. Ou seja, eles dependem da papoula para fazer droga, né? E usam as armas e tem briga de facção lá dentro. Entendeu? Mais ou menos o que está acontecendo lá.